Será que modificando um pequeno ajuste no OpenCore Legacy Patcher é possível restaurar em 30% o desempenho do Mac? Olá, meus jovens! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Pois, eu tava vendo um vídeo aí de um gringo, o cara falando de um ajuste no OpenCore Legacy Patcher. Pra quem não sabe, a maioria do pessoal aqui do canal sabe, o OpenCore é o patch que possibilita que computadores Apple mais antigos utilizem o macOS Monterey e agora o macOS Ventura. Eu tô aqui com o nosso MacBook Pro 2014 rodando o macOS Ventura aqui bonitinho. Ele vai ser a nossa cobaia de hoje também nesse teste, porque é o seguinte, eu vi o cara falando que existe uma opção no OpenCore que quando ela está ativada, ela derruba em 30% o desempenho do seu computador aí que precisa do OpenCore para poder rodar o macOS Monterey ou o macOS Ventura. Eu quero ver se isso é verdade ou é mito. Eu até lembrei daquele programa, o Mythbusters. Quem lembra aí do Mythbusters, Caçadores de Mitos, né? Então a gente vai ver se isso aí é mito ou é verdade. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu não vou nem usar a captura de tela, eu quero mostrar o funcionamento aqui. Eu quero mostrar o funcionamento do MacBook. Eu vou fazer o teste do Geekbench, o mesmo teste que o cara fez lá no vídeo. Eu vou ativar essa função que ele está dizendo que atrapalha o desempenho e depois eu vou desativar. Que função é essa? É uma função chamada spoofing, ou spoof. O que é que essa função faz? Ela, vamos dizer assim, engana o macOS para fazer ele pensar que ele está sendo rodado em um outro modelo de computador de um outro ano, vamos dizer assim. Então eu poderia muito bem pegar este MacBook Pro 2014 e fazer o macOS reconhecer ele como um MacBook Pro 2018, por exemplo. Então vai aparecer lá no Sobre este Mac a foto de um MacBook diferente, mais novo, e isso é o spoof. Então ele faz uma espécie de fake. E para o servidor da Apple, quando você já está logado no iCloud, é reconhecido como um outro computador de fato. E aí você tem uma série de problemas porque você tem que logar de novo no iCloud, enfim. Eu não aconselho mexer nisso. Só que eu preciso mostrar aqui se realmente isso é verdade ou não com relação ao desempenho. Mas para que o pessoal vai usar, né? De maneira geral, serve bastante para você corrigir alguns problemas que você pode ter dependendo do modelo do seu computador, em relação a gerenciamento de energia, entre outras coisas. Isso é muito usado também no Hackintosh. E o que acontece? Ele altera o serial da placa, né, e o serial do próprio sistema, porque na verdade você tem dois números de série, vamos dizer assim. Você tem o Board ID, que é o número de série da sua placa lógica, e tem o serial da sua BIOS, vamos dizer assim, de maneira bem grosseira. E quando você utiliza o spoof, você gera um outro serial, gera um outro número de série de tudo, tanto do sistema da parte da BIOS, vamos dizer assim, quanto da placa lógica. Lembrando que quando você faz isso, você não altera o que está gravado de fato na placa lógica do seu computador. Isso aí não altera, ele vai alterar depois. É como se o OpenCore informasse um outro número de série para o macOS. Então é assim que funciona basicamente o SMBIOS, que é o spoofing, né? Basicamente isso, é você alterar o SMBIOS. Nesse modo que o cara falou que atrapalha o desempenho, pelo que eu sei, você não altera o serial. Quando você tem lá na opção do OpenCore, para você mexer na SMBIOS, você tem os modos None, que é nenhum, que na verdade é o padrão do OpenCore, é ele não alterar nada disso. Você tem o Minimum, que ele vai alterar pouquíssimas coisas, o Moderate e o Advanced. Esses dois, ele já altera o número de série. Então, muito cuidado. Eu particularmente não aconselho você fazer isso, mesmo que seja para você ativar alguns recursos que até então você precisaria fazer esse tipo de modificação. Por exemplo, alguns MacBooks não funcionam o AirPlay, você espelhar a imagem do iPhone na tela do MacBook, porque ele faz uma espécie de validação, vamos dizer assim, para saber se aquele modelo tem que receber esse recurso ou não. Então você faz o spoof, né? Você faz um fake da sua máquina para que o macOS pense que ele está rodando em um computador que de fato a Apple quer que tenha aquela função, entendeu? Então é mais ou menos assim. Só que o OpenCore ele tem um recurso chamado Unlock Feature, Feature Unlock, alguma coisa assim, que é um bypass que ele habilita todos esses recursos, o Sidecar, o Universal Control, né, o controle universal, o AirPlay, mesmo que você não use o spoof. Então você com seu serial original, com sua máquina original, você vai conseguir habilitar esses recursos. Só que no Ventura
isso ainda não está 100%. No Monterey funciona. Por isso que alguns computadores, por exemplo, você não consegue usar o controle universal. Aqui eu consigo usar o controle universal. Eu vou tentar até mostrar para vocês. Repare que eu estou com o meu Hackintosh aqui, que está com o macOS Ventura também, e estou aqui com o MacBook Pro 2014. Eu vou tentar mostrar para você esse ícone aqui, ó. Esse aqui, ó, é do controle universal. E veja que eu tenho uma opção aqui, ó, vincular teclado e mouse a Mac Pro, porque esse Hackintosh aqui eu estou usando a SM BIOS de um Mac Pro. Eu acho que funciona melhor a parte de gerenciamento de energia da placa de vídeo, então eu resolvi usar essa SM BIOS aí. E veja que ele funciona. Eu estou usando, não sei se você está conseguindo ver aqui, ó, eu estou usando o trackpad, deixa eu mostrar aqui, ó. Estou usando o trackpad, tá certo? E eu estou mexendo aqui na janela. Tô mexendo na janela aqui, ó, tá vendo? Na janela do MacBook. Mas o mouse, ele pode vir pra cá, ó. Tá vendo que o mouse tá aqui agora? Ó o mouse aqui agora, ó. Eu tô mexendo com o trackpad essa janela aqui. Então eu vou, por exemplo, abrir aqui o meu Finder. Esse Finder aqui não é do MacBook. Esse Finder aqui é do meu Hackintosh. Tanto que eu vou vir aqui no menu da maçã, vou ver aqui sobre este Mac e veja, ó. Ele está sendo reconhecido como Mac Pro. Tá vendo aqui, ó, Mac Pro. Então, esse aqui é o meu Hackintosh. E eu consigo controlar com esse trackpad, com esse teclado, eu consigo controlar esse outro computador aqui, que é o Hackintosh. E a mesma coisa, eu posso pegar aqui essa seta que eu estou usando aqui, ó, esse mouse que eu estou usando aqui agora do Hackintosh e mexer aqui a janela. É assim que funciona um controle universal. Com o teclado e o mouse você consegue controlar isso aqui, consegue controlar o seu Hackintosh, conseguiria controlar um iPad mais novo, e aqui eu estou usando no Hackintosh com o MacBook Pro. Então, meu Hackintosh é um Ryzen 5 5500 com uma RX 6600, mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo mostrando todos os recursos que funcionam do Hackintosh com o ecossistema Apple, e esse eu acho muito legal, o controle universal. Então, o Spoof, ele habilita esse tipo de recurso. Aqui eu não precisei do Spoof, mas é só para você entender exatamente qual é a premissa aí do Spoof. Mas vamos voltar para a parte do desempenho, né? Eu até fugi demais do assunto aí. Então, como que nós vamos fazer esse teste? Eu vou abrir aqui agora o Geekbench, e eu vou mostrar para vocês. Eu não vou capturar a tela porque eu não quero perder o desempenho. Então vamos aqui, MacBook. Aqui eu tô com o SM BIOS and On. Então essa é a tela principal do OpenCore, beleza? E quando você vem aqui em Settings, ele já detectou meu modelo, que é o MacBook Pro 11,1. É o MacBook Pro 2014, como você pode ver aqui também no Geekbench. E vindo aqui em SM BIOS Settings, por padrão, o Spoof Level é em On, tá vendo? É em On. Você não precisa mexer nisso aqui, mas eu vou fazer o teste com ele por padrão em On e a gente vai ver de fato qual é a pontuação dele. Eu vou fechar aqui o monitor de atividades, qual é a pontuação dele em On e depois em Minimal, que é o que o cara lá, o gringo, diz que diminui o desempenho. Então vamos colocar aqui para rodar esse teste de CPU mesmo e nós vamos colher esses dados. Eu vou anotar aqui e aí em seguida a gente aplica o Minimal aqui no Spoof para ver se realmente há uma queda de desempenho ou não. O que eu acho que pode acontecer é porque no Mac dele, que é o Mac Pro, se eu não me engano é aquele Mac Pro, o lixeira, né, aquele lata de lixo de 2013, há alguma diferença, pode haver alguma diferença, porque você vai ter um melhor gerenciamento da sua placa de vídeo ali, e aí realmente pode influenciar no resultado. Mas aqui no MacBook, eu vou chutar que não vai ter diferença nenhuma, mas vamos fazer o teste aqui para ver se realmente há alguma diferença e se realmente mexer em uma única opção como essa pode derrubar o desempenho em 30% do seu MacBook aí, ou seu Mac que está rodando o OpenCore. Então esse foi o resultado aqui, MacBook Pro 13 polegadas Retina 2014, 748 pontos no single core, 1497 no multicore. Eu vou anotar isso aqui. Por via das dúvidas, para ver se há alguma diferença de fato, eu vou fazer também esse outro teste aqui, o Compute. Então vou deixar também o OpenCL ao invés de Metal, para poder ficar na mesma condição e a gente poder fazer essa comparação, se usando o Spoof realmente cai o desempenho em 30%. Então vamos lá rodar esse teste aqui
usando o OpenCL. Então tivemos aqui 3.400 pontos, né, 3.406 pontos, utilizando o ajuste padrão aqui do OpenCore, nosso MacBook. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou fechar tudo aqui, vou abrir o OpenCore e vamos fazer aquele ajuste que eu falei. Então vamos vir aqui em Settings, vamos vir em SM BIOS, tá em None. Vou colocar em Minimal, e aqui tá falando que mexe um pouco no SM BIOS e tudo mais. Vou dar um Yes aqui, Minimal. Então, beleza. Coloquei aqui Minimal. Return to Settings. Vou desmarcar aqui o Show Boot Picker para não ficar aparecendo na tela de seleção de boot. Vou em Build and Install OpenCore. Install to Disk. Vou selecionar aqui o disco onde está instalado o macOS, aquele protocolo todo, coloquei a senha aqui. Vou reiniciar o computador e a gente vai refazer esse teste aí para ver se muda alguma coisa. Bom, voltei, então vou colocar aqui para fazer primeiro o teste de CPU, para a gente ver se há alguma diferença agora com o Spoof Level em Minimal. Quando você abre o OpenCore, mesmo depois que você altera aqui o Spoof Level, ele vai estar em None. Eu coloquei em Minimal aqui só para poder diferenciar um teste do outro. Então ele está em Minimal ativado aqui agora. Não tive problema com o iCloud nem nada, porque o Minimal não altera aqui o serial number, né? Então a gente vai conseguir fazer o teste aí sem nenhum problema. Bom, então temos aqui 746 pontos no Single Core e 1525 no Multicore, aí utilizando o Minimal. Não há diferença, então isso aqui é uma margem de erro muito... tá dentro da margem de erro, tá? Então não há diferença. Talvez na parte de teste do gráfico, se houver, será aqui. Então vamos colocar aqui agora o teste Compute, que foi o que o gringo lá fez. Eu acredito que em MacBook talvez não haja tanta diferença. Eu acho que nos que tem chip de vídeo dedicado, talvez haverá alguma diferença aí, né? Mas a maioria que usa esses computadores são essas versões aqui, que tem um vídeo integrado. Então eu particularmente não vejo que terá diferença, mas a gente precisa fazer o teste até o final para ver se realmente há alguma alteração ou não. Bom, temos aqui 3.569 pontos. Eu acho que aqui foi o que mais teve diferença, né? Algo em torno de 163 pontos a mais utilizando o Minimal, que eu ainda acho que é a margem de diferença, assim, a margem de erro mesmo, né? Então, particularmente não vejo vantagem em colocar isso aqui em Minimal ou None. Talvez não há diferença, é muito pouco, não muda praticamente nada, então deixa em None mesmo, que é o padrão do OpenCore, tá? Ele por padrão vai ficar em None. Eu não entendi porque o cara comentou sobre mudar do Minimal para o None, sendo que o OpenCore já por padrão já deixa assim em None e ele não vai interferir em nada no desempenho do computador. Ele vai realmente entregar tudo que o computador pode de performance, pelo menos em MacBook e MacBook com vídeo integrado. Esse mito está derrubado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Sempre trago vídeos aqui dando suporte ao OpenCore. Você que tem seu Mac mais antiguinho aí, quer rodar o macOS Monterey ou macOS Ventura, temos os tutoriais aqui no canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!